Olá, começa agora mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre as causas, sintomas e tratamentos da endometriose, doença que acomete o sistema reprodutor feminino. Também vamos entender qual o papel do legislativo no combate a essa inflamação, que afeta aproximadamente 176 milhões de mulheres em todo o mundo e 6,5 milhões no Brasil. Para isso, recebemos a Ana Paula Clautal, radiologista com especialização em imagem da mulher, e a Graciela Morgado, ginecologista. Ana Paula, Graciela, sejam bem-vindas ao Alesp Cidadania de hoje. Passo primeiramente a palavra à Ana Paula para fazer a saudação. Oi, bom dia. Muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para esse público tão importante que nos ajuda a efetuar, a realmente concretizar ações em prol da saúde feminina. Obrigada. Graciela também, seja bem-vinda ao Alesp Cidadania. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Alesp Cidadania, falando de um tema tão importante para nós, mulheres, né? Então, estamos nós três aqui falando justamente da importância da endometriose. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, então, vou pedir para a doutora Graciela contar para o nosso telespectador o que é essa doença, né? Endometriose, que é uma inflamação que é causada no sistema reprodutor feminino, né? Mas um pouquinho das causas dela, dos sintomas também. A endometriose é uma doença inflamatória crônica, hormônio dependente. Então, tem diversas teorias de endometriose, entre elas menstruação retrógrada, com fatores imunológicos, metaplasia celômica, mas aqui a gente não vai falar de nomes difíceis, não, e vamos falar justamente dos sintomas, para essa mulher que está nos assistindo saber se tem ou não endometriose. Então, eu brinco que são os 6 Ds da endometriose, são os sintomas clássicos, que seriam a dismenorreia, que é a dor menstrual, cólica menstrual, a dor na relação sexual, a dor para fazer xixi e dor para fazer cocô durante a menstruação, o período menstrual, dor diária, que é a dor pélvica crônica, e a dificuldade para engravidar. Frente a esses 6 Ds, nós temos ainda algumas causas de fadiga, ansiedade, que essa mulher ela entra em depressão pela dificuldade, né, que ela tem em torno de 7 a 10 anos para se ter esse diagnóstico. Então, por isso que é muito importante falar com essa mulher, para ela sim se sensibilizar de que aquela cólica, aquela dor na relação não é normal. Perfeito, bacana. E aí, Ana Paula, vou pedir para você complementar, não só na questão dos sintomas, né, mas do diagnóstico, como é feito o diagnóstico dessa doença. Então, Carol, como a Grace falou, a gente demora, a mulher começa a reclamar da dor, ela procura um médico com essa cólica menstrual, com a dor na relação, e ela demora, ela pode chegar a 12 anos sem esse diagnóstico. Por quê? O diagnóstico, na verdade, assim, só dessa mulher ter essa clínica associada sempre à menstruação, o diagnóstico clínico já seria soberano, ela já seria potencialmente paciente com endometriose. Porém, a gente precisa dos métodos de imagem para a gente mapear, saber onde essa doença está e como que ela está naquela mulher, naquele momento que ela foi diagnosticada. E qual é o método de imagem principal? A primeira linha, o melhor, inclusive para esse diagnóstico, é a ultrassonografia transvaginal. E aí o que ocorre? Várias mulheres fazem ultrassom transvaginal e não têm esse diagnóstico. Elas demoram para ter o diagnóstico de endometriose. Porque, na verdade, não é um ultrassom transvaginal qualquer. Ele tem que ser feito por médicos especialistas nessa doença. A gente pede, inclusive, um preparo intestinal, que ajuda e muito a realização desse exame, a pesquisa dessas lesões. Quando são no início, elas precisam ainda mais desse preparo, é mais fácil da gente ver. Mas a questão toda da demora no diagnóstico, eu diria que, não se preocupem, não é só Brasil, viu? É mundial isso. Primeiro seria a gente reconhecer nós mesmas, na família, que a gente
sentindo dor, mais de 6 meses de dor, não é normal. Cólica menstrual, mais de 6 meses, não é normal. Poxa, mas a menina acabou de menstruar, 6 meses com cólica, não é normal. Tem que buscar um médico, o ginecologista, para investigar essa dor. Aí ela vai chegar para a gente, que eu sou da parte da imagem, né? E, senão, o que é que ocorre? A mulher começa na cultura de, não, a dor é normal, coloca, é cólica menstrual, coloca a bolsinha quente, toma chazinho e tal, e aí vai postergando o diagnóstico ao ponto que aquela mulher não aguenta mais e ela mesma vai para o ginecologista e posterga o diagnóstico. Até ela chegar em colegas conscientes dessa doença, né? Atualizados nessa doença, até ela fazer exame com médicos especialistas nessa doença. E aí vai esse tardio, esse diagnóstico tardio, entende? Legal. E aí a gente fala um pouco dessa questão do diagnóstico, né? Você traz aqui que não é somente a questão do ultrassom pélvico, né? É um exame específico. Eu queria que você explicasse só um pouquinho mais essa questão do exame, porque a gente faz como um exame de rotina esse ultrassom transvaginal, né? Não sei se tem alguma diferenciação. E se nele a gente consegue identificar também essas lesões da endometriose. Sim. Eu achei que estava me alongando na resposta. O transvaginal, então, é o exame de primeira linha que a gente vai usar para diagnosticar essa doença, tá? Aí eu quero até abrir um parênteses assim, quando a menina, ainda nem teve relação sexual, ela pode diagnosticar? Pode. Ela pode diagnosticar, às vezes, até com ultrassom pélvico, aquele que a gente faz por cima da barriga mesmo, sabe? Com a bexiga cheia. Ela faz o preparo em casa e vem e faz um exame por cima, a gente consegue já, às vezes a gente já identifica um cisto de endometriose, já vai ajudar muito aquela mulher. Quando aquela menina precisa de um exame mais detalhado, aí ela pode fazer uma ressonância magnética. E a ressonância magnética, ela vem a complementar, ela vem a agregar também nosso trabalho. Porque tem pacientes, aquelas mulheres já uns 30, 35 anos, com úteros volumosos, úteros grandes por causa de mioma, por exemplo, que a avaliação somente pelo ultrassom transvaginal pode ficar prejudicada sim. Outras indicações que a gente teria até de complementar com a ressonância são lesões das vias urinárias pela endometriose. Essa é uma das evidências do quão grave a endometriose é. Ela não dá só ali cólica menstrual e dor na relação, não. É uma doença que depois a Graça pode falar mais sobre a doença, mas a doença vai crescendo, vai se espalhando e vai obstruindo vias urinárias, até levar aquela paciente a risco de perder um rim. Outro risco, obstrução intestinal, porque essa doença ela vai infiltrando o intestino ao ponto de poder causar um quadro de abdômen agudo. Quando você fala, mas eu já fiz transvaginal e não deu nada, dá sempre normal, é o que ocorre. E volto a dizer, gente, não é Brasil, viu? É o mundo. A gente precisa de mais profissionais treinados na identificação dessa doença. Enquanto isso, a gente deve contar, né, com médicos especialistas, com os que estão disponíveis nas nossas cidades e buscar. Quanto mais a gente vai buscando, mostrando a necessidade, mais colegas vão se colocando para aprender essa lesão, a ver essa lesão, a tratar essa lesão. Porque acho que a Graça concorda comigo, não é só a imagem que falta, né, Graça? Falta o gineco também reconhecer que aquela mulher está pedindo um socorro, assim, dói todo mês, e dói muito, e eu não consigo, eu fujo das minhas funções por causa dessa dor. Aí quando você nota que são meninas que faltam escola, que faltam uma prova, que não conseguem estudar, não conseguem manter um ritmo de estudo, há mulheres que já estão no mercado de trabalho competitivo e que não conseguem manter a produtividade. E são aquelas mulheres que têm que entrar com atestado, e aí passam a ser até
discriminadas de uma certa forma, porque assim, não, aquela dali sempre vem com dor, sempre vai ter dor. E aí, eu digo que não é um trabalho de formiguinha de todos nós, daquela mulher que já identificou que tem endometriose. A partir dela, ela não consegue mais ouvir ninguém dizer, eu tô com dor, e ela não falar, você já investigou endometriose? E é de todos nós, é do marido que já viveu isso com a esposa, é de um pai que já viu a filha ter esse diagnóstico, uma família, um casal que está sofrendo da infertilidade, da espera de uma gestação por causa desse diagnóstico. E aí é um trabalho de todos nós. E aí chega nos nossos médicos, aí vem nosso governo para ajudar a gente nesse combate. E quando a gente pensa, né, exatamente nessa questão da dor, né, que já é um sinal de alerta que vocês trouxeram aqui como um dos principais sintomas, mas, doutora Graciela, quando isso a gente pode identificar que não é normal, né? Há uma cólica menstrual que a gente sinta que é normal, porque por conta da contração do útero, como a gente consegue medir esses níveis? Sim, o importante dessa mãe, por exemplo, que tem uma filha que está faltando na escola, é definir muito bem esse limiar de dor. Como que a gente faz isso? Antigamente, então, era uma menina que começou a menstruar com 12 anos e estava tudo bem. Depois, no decorrer da vida dela, com 13, 14, essa cólica começou a ficar progressiva. O que é isso? Antes, ela ia para a escola. Agora, ela tem que tomar um analgésico, a bolsinha de água quente, ficar deitada, faltar à escola. Da mesma forma, a mulher adulta. Então, ela vem, antigamente, com um limiar controlado, e aí ela começa a faltar no trabalho, a perder dispensa, a perder o emprego por conta disso. Para aquelas mulheres que iniciaram já uma vida sexual, né, então dores na relação sexual, em que determinadas posições, essa mulher ela não aceita mais determinadas posições por conta da dor. Então isso tem que estar bem estabelecido para nós profissionais, até mesmo para pesquisar a endometriose nesse fato. E não apenas, né, uma menina que agora começou a menstruar, vai ao ginecologista e o próprio ginecologista já receita anticoncepcional. Tá tudo bem, vamos usar o anticoncepcional, bloqueia essa menina, mas sem um exame específico. A função da Ana Paula é essencial para a gente, é essencial, porque muitas vezes um ultrassom, né, se são lesões muito pequenas, e a Ana Paula sabe muito bem disso, a gente não vê em um exame de imagem normal, um transvaginal. E muitas de vocês que nos ouvem vão falar, mas gente, eu fiz ultrassom transvaginal todo ano e não apareceu nada. Como agora eu tenho uma endometriose avançada dessa, com acometimento intestinal, urinário ou ovariano? É porque não foi feita por especialista, não teve um preparo intestinal. E para você, por exemplo, que é virgem, tem sim a possibilidade da ressonância. Da mesma forma, sempre laudado com esses profissionais de imagem, já que são especialistas no diagnóstico. Senão, a gente vai ficar dando ponta, né, murro em ponta de faca. Pesquisa de um lado, pesquisa de outro, e aí é o que a gente vê hoje na prática. Mulheres que demoram muito tempo, passam com diversos ginecologistas sem um diagnóstico, sem um tratamento precoce, aí propiciando o aumento, obviamente, de usos de planos de saúde, de cirurgias, excesso de cirurgias, até pelo SUS, um tempo muito grande de fila. Por isso que a política pública também é importante. Além da nossa, né, política, vamos colocar política médica, um médico ser orientado a isso. E a gente fala mesmo do papel, né? Não só dos médicos, a gente aqui levando a informação para o nosso telespectador, mas aqui no Legislativo os deputados têm os instrumentos para ajudarem no combate dessa doença. Por exemplo, apresentar projetos de lei, também destinar emendas legislativas para locais especializados, por exemplo, que fazem esse tipo de atendimento. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, diversos deputados têm apresentado esse tipo de ação. A gente vai ouvir agora uma passagem do deputado Coronel Telhada, do PP, sobre o assunto. Qualquer preocupação, qualquer ação que você tenha voltada
para se conscientizar a respeito de uma doença, de um problema que as pessoas têm, é sempre importante, porque traz aquela preocupação, aquela atenção para aquele tipo de doença. E a endometriose é uma doença que poucas pessoas conhecem. Eu mesmo não a conhecia a fundo, apesar que eu tenho uma assessora minha, a doutora Melina, que tem esse problema, está em tratamento, e conversando com ela sobre que até minha filha teve isso aí, né, que tem isso aí. Então é uma coisa que você mesmo, a gente que é homem quase não se liga, né? E não são todas as mulheres que estão atentas a esse problema. Então é importante sim a conscientização, a preocupação com isso aí, porque as mulheres que têm esse problema sofrem muito, muito. Então quanto mais a gente tem gente preocupada com atenção a isso aí e maneiras de se prevenir até se combater essa doença, é importante para a saúde da mulher. A gente vê, né, a importância da ação não só claro, apresentar projetos e emendas, mas de conscientização para toda a população, porque como a Ana Paula e a Graciela vêm dizendo aqui, né, nesse nosso bate-papo, a importância do diagnóstico, da conscientização das mulheres, que essa dor não é comum, que essa dor recorrente também no ato sexual, né? A gente não pode normalizar esse tipo de sintoma. Ana Paula, pensando exatamente sobre o papel do legislativo, né? De que outras maneiras a gente, não só como sociedade, mas o próprio poder público pode ajudar na prevenção e combate dessa doença? Carol, sabe que eu digo que eu tenho um sonho de que toda menina... Porque assim, eu já queria, só aproveitando aqui, já falar que a endometriose ela não é obrigatoriamente uma doença sintomática. Você pode não ter sintoma nenhum. Ok? Então, assim, vale o exame, vale a investigação, vale a consulta com o ginecologista especialista, vale. Mas qual é o meu sonho? Que as meninas, quando começam a menstruar, que começam a ter dor, eu me lembro muito, eu tive muita dor na época que eu comecei a menstruar, lá com 13 anos. Eu nunca precisei ir realmente na enfermaria da escola. Mas eu tinha várias amigas que saíam, às vezes em momentos de prova. Eu lembro de uma que eu encontrei atualmente pelo Instagram. E ela saía em momentos de prova. Aquela menina sofria muito todo mês. Gente, imagina, toda menina que é levada à enfermaria, ela já recebe uma conversa, uma orientação sobre a endometriose. Aquela família, a família daquela menina já recebe uma orientação sobre a endometriose. Ou seja, a gente leva isso para as escolas. Assim a gente vai ensinando que, olha, para a mãe daquela menina, mãe, eu sei que você passou a vida com dor, mas não era normal. Já naquela época, na época da sua avó, já não era normal sentir dor na cólica menstrual. A gente só aprendeu a ver, a gente só aprendeu a tratar. Aprendeu a diagnosticar a doença, na verdade, né? Mas não era normal. Então, assim, só dessa conscientização, a paciente, a partir do momento que ela entende que aquilo não é normal, que não, essa dor está demais, ela vai buscar o tratamento. Ela pode ir no primeiro médico, se ela não teve uma resposta boa, ela vai no outro médico, mas ela não vai aceitar ficar se torturando mais. Igual como é o que a gente vive hoje. As mulheres que têm a endometriose hoje, assim, 30, 35 anos, passam a vida. E quando chegam aqui dizem, nossa, doutora, eu tinha tanta dor. E eu buscava tanto. Quando elas chegam e que a gente diz assim, que tem endometriose mesmo, já foram inúmeras vezes. Eu não consigo nem te relatar, quantificar. Que as pacientes, elas choram na mesa do exame. Não porque eu estou tratando mal, qualquer coisa assim, isso muito longe de mim. Mas, assim, é como se fosse um alívio, que não é a palavra, né? Mas é como se fosse um alívio de, olha, como eu não sou louca, assim, a minha dor tinha razão, tinha motivo, e nunca foi valorizada, nunca foi ouvida, nunca foi acolhida por alguém. E aí eu entendo que, a partir da comunicação, da informação, da conscientização, o resto é consequência. A gente vai aumentar a oferta de serviços médicos, a oferta de diagnóstico especializado, a oferta de cirurgias, porque o tratamento é multidisciplinar, isso a Graça vai falar, mas o tratamento não é só o médico, é multidisciplinar. A gente precisa lá da físio, da nutri,
do psicólogo, da psicoterapia e inúmeros outros. A Grace, atividade física, enfim. Mas isso é consequência. Você vai fazendo já, os serviços vão vindo, porque a mulher vai solicitar, vai atrás disso, entendeu? Vai buscar. Carol, eu posso complementar? Claro. O importante, né, pensando em políticas públicas, é o nosso estado, município, ter educação sexual nas escolas. Então, mostrar para essa menina a importância de nós, mulheres, o empoderamento feminino, o que é uma menstruação, como é ter vida sexual, porque às vezes essa menina não tem uma orientação em casa, né? Porque essa mãe também não teve a orientação. Então, essa educação sexual, assim como a fisiologia do trato, né, reprodutor feminino, é imprescindível para essa menina ela aprender na escola. E você até pode perguntar, e como muitas perguntam, mas por que foi diagnosticada só agora, né? Por que hoje se fala muito de endometriose e antigamente não? Ora, antigamente nossa avó casava com 15, 16 anos e tinha 15 filhos. Então, o número de menstruações que essa mulher era submetida à vida era pouco, né? E hoje, o que a gente busca? O nosso empoderamento, a nossa vida financeira estável. Então, o número de menstruações que a gente é submetida é maior. Então, consequentemente, você tem sim aquela lesão de endometriose ativa, né? Ativa entre aspas, porque a lesão vai estar sempre lá. E dependendo da sua vida, como alimentação, exercício, sono, você pode ativar mais esse foco inflamatório ou não inibir esse foco inflamatório. Por isso é importante essa menina, né, seja menina ou seja mulher, ter essa conscientização de que não é apenas, né, o anticoncepcional, a cirurgia, e sim um tratamento em conjunto, como a Ana falou, né? É ressignificar uma doença que agora você tem. O que eu vou fazer a partir de agora com isso? Eu vou continuar nessa questão, principalmente quando vocês trazem, né, a importância de ter uma equipe multidisciplinar que vai atender essa mulher em diversas esferas, não só a ginecologista faz parte desse tratamento. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo o orçamento anual do nosso estado, onde os deputados podem colocar emendas e destinar um valor para determinados equipamentos, organizações. E o deputado Coronel Telhada, que a gente assistiu agora há pouco, destinou para o CAINS, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é administrado pela Unicamp, um valor de R$200 mil aí que é para esse centro especializado em endometriose e também oncologia ginecológica. Então a gente tem esses equipamentos específicos, né, que conseguem trazer essa equipe multidisciplinar. Então eu queria que a Ana Paula falasse um pouquinho, né, não só da importância do investimento nesses locais, mas da importância desses locais especializados, né? Sim. Então, só ainda vou entrar nessa questão, mas aproveitando que a Grace falou, eu quero colocar para vocês que eu sou filha, eu sou a 7ª de 8 filhos. E quando eu comecei a menstruar, aconteceu comigo uma situação parecida, assim. A minha mãe, conversando comigo, eu lá na cama, sentindo dor, chorava de dor, sofrendo, assim. E aí ela veio, filha, eu melhorei quando eu engravidei. E eu já queria ser médica. Assim, eu tinha 13 anos, eu não queria engravidar, a minha mãe engravidou com 17, eu não queria engravidar com 17 anos, sabe? E aí, assim, com certeza, por isso que a gente tinha menos o diagnóstico até, o diagnóstico demorou um pouquinho para essa geração, né? E para nós, a gente está, como a gente também já sabe diagnosticar, e a gente tem todas essas mulheres ativas, produzindo e conquistando o mundo, e a gente está tendo o diagnóstico, né? Sim, esses serviços especializados, eles são de suma importância, porque senão acontece o que a gente está comentando aqui, a paciente, ela procura, e ninguém escuta o que ela está dizendo, porque aquela pessoa que não é especialista entende que é cólica menstrual. Ah, doutor, eu sangro muito, é normal. Teve filho já, filha? É normal.
É o que dizem, entendeu? E não é normal. Já é doença. É a dor na relação... tem colegas, tem profissionais que acham que o sexo dói mesmo. Não é normal. E aí, quem é que vai conseguir ouvir isso? Centros especializados. Centros especializados vão saber acolher aquela mulher, aquela dor, e, inclusive, preservar aquela mulher para quando ela quiser engravidar. Vão ajudá-la no planejamento para quando ela quiser engravidar. A Grace, que é ginecóloga, ela falaria mais sobre isso para a gente, mas com certeza a gente precisa desse tratamento multidisciplinar. E, inclusive, assim, você trata. Eu vou dar a chamada para a Grace. Você trata, fez a cirurgia. Aquela mulher está totalmente sem endometriose, fez cirurgia ou tratamento clínico, que for adequado para aquela mulher. Ela está totalmente sem endometriose? Não. Ela tem que mudar o hábito alimentar, a atividade física tem que entrar, para ela poder realmente ficar bem. E aí entra a história do tratamento multidisciplinar. Mas eu queria que a Grace falasse. Claro. Graciela, por favor, doutora, pode complementar. Eu vou complementar aqui a Ana. É muito gostoso esse bate-papo, porque, né, é uma via de mão dupla, vai e volta, isso é muito gostoso, né, Anny e Carol. Vamos lá, com relação ao CAISM, né, da Unicamp, a importância dessa equipe multidisciplinar é essencial, porque muitas mulheres acham isso mesmo. Bloqueei com hormônio, ou fiz a cirurgia, agora eu estou livre. Lembra que eu falei lá no início? É uma doença inflamatória crônica. Se ela se autoinflama, como? Através de uma dieta mal equilibrada, inflamatória. Então, com muitos alimentos processados, é o que a gente fala, descasque mais e desembale menos. Isso é uma frase muito importante, e outra frase muito importante é: nós somos o que comemos, tá? Então, a gente tem que comer, sim, de fato, bem, né, com uma dieta bem equilibrada, ricas em nutrientes, então verduras, legumes bem coloridas, assim como o exercício físico aeróbico libera endorfina, melhora a minha dor. A fisioterapia pélvica, porque essas pacientes têm o quê? Tensão no assoalho pélvico, dor na entradinha da vagina, sensação de machucado na entrada da vagina, que muitas acho que é por secura vaginal, né? Além disso, cuidado com o sono. Quantas vezes a gente não vai lá dormir na cama e fica no celular o tempo todo? Cuidado com o intestino. Esse intestino, a mulherada tem que fazer realmente cocô todo dia bonitinho, né? Então, tudo isso é uma visão multidisciplinar. Por quê? Vou ser breve aqui e tentar ser o mais didático possível. Nós temos a nossa genética. Então, por exemplo, eu tenho uma genética que carrega a minha endometriose, né? A endometriose. Só que a gente tem a epigenética, que seria o quê? Interruptores, que a gente liga e desliga fazendo a sua mudança. Então, se eu desligar o meu interruptor da epigenética, tendenciando ao crescimento daquele foco, eu deixo o foco estável, sem crescer. Entende? Agora, se a gente tiver uma dieta desregulada, aumento de peso, aumento de insulina, outras comorbidades, então não faço exercício, não durmo bem, estou estressada, meu intestino não funciona, a gente liga aquele interruptor da epigenética, então faz com que aquele foco que estava desativado, dormente, ele comece a crescer. E aí sim a gente tem que, por exemplo, intervir cirurgicamente, depende muito de cada caso, a Ana sabe muito bem disso, mas essa mulher ela tem que ter essa visão e esse ressignificado do que eu vou fazer agora com a endometriose. E com relação às políticas públicas, eu acho importante a gente, como mulher mesmo, não só solicitar do parlamentar que ele faça emendas, mas sim a gente ir para essas reuniões e solicitar. E aí, o que nós vamos fazer agora frente a isso? Levantar a bandeira, né? Juntar um monte de mulher e falar, vamos lá, eu quero fazer algo para a sociedade, como eu, a Ana, a gente faz bastante isso e orienta. É muito importante ter essa questão social aflorada em todas nós, mulheres. E a gente vai continuar falando agora, no próximo bloco, um pouco mais sobre o tratamento
dessa doença que afeta tanto as mulheres. Então não saia daí, o Alesp Cidadania volta já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania falando sobre a endometriose, uma inflamação que acomete o sistema reprodutor feminino. A gente está falando com a Ana Paula Clautal, que é radiologista com especialização em imagem da mulher, e Graciela Morgado, que é a ginecologista. Bom, a gente vinha tratando aqui no final do primeiro bloco, né, um pouco sobre os principais sintomas, né, as causas, mas também agora no finalzinho sobre os tratamentos, o que pode ser feito para aliviar a questão da dor e também dos sintomas, como a doutora Graciela trouxe, a questão da alimentação, da atividade física, mas também a gente tem a questão do diagnóstico quando ele prevê uma intervenção cirúrgica. Um dado da Secretaria aqui do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, de 2013, apontou que a endometriose leva pelo menos 7 mulheres diariamente para cirurgias em hospitais por conta dessa doença. Então, doutora Graciela, como é feito não só o tratamento, né? Se obrigatoriamente é feita uma cirurgia, o que mais pode ser feito para evitar a intervenção cirúrgica, né? E quando, no caso, infelizmente, é preciso ter essa intervenção. O importante aqui é a gente colocar que nem toda mulher que tem endometriose precisa fazer cirurgia, porque muitas delas acham isso, né? Agora eu vou precisar tirar o útero, tirar tudo para tratar. Então, além dos pilares que a gente falou no bloco anterior, que seria o quê? Quais são esses pilares? Cuidado com a alimentação, o sono, o exercício, o cuidado com o intestino, o gerenciamento do estresse. Muitas mulheres, mesmo fazendo todo esse cuidado, né, esse controle dos pilares, ainda necessita de cirurgia por lesões em órgão-alvo. Por isso que a gente precisa de um radiologista experiente para aí sim nos dizer, olha, tem lesão aqui, aqui que necessita de cirurgia. Então, essas lesões quais seriam? Endometrioma de ovário, um endometrioma de ovário acima de 5, 6 centímetros. No intestino, lesões que peguem, né, que acometem 50%, 60% de circunferência intestinal. Lesão no canalzinho do xixi, que chama ureter, fazendo o quê? Então, eu tenho o canalzinho do xixi aqui, e quando esse ureter está com uma compressão, quer dizer, está apertadinho, fazendo uma dilatação um pouquinho para cima dele, seria indicado cirurgia. Lesão em intestino delgado, íleo, por exemplo, é indicado cirurgia. Por isso, é necessário a avaliação de um especialista, tanto de imagem, né, como o ginecologista especialista, para aí definir, você vai sim realizar uma cirurgia ou não, você só vai fazer o seu tratamento clínico. E o mais importante aqui, Carol, é colocar, não é cirurgia para retirada de útero. Retirada de útero, ele pode ser indicado em alguns casos. Por exemplo, adenomiose, em que mulheres já têm um útero muito grande com sangramento, aquele alto fluxo tipo hemorragia e já tem filhos. Agora, não é o ideal indicar uma histerectomia, que é a retirada do útero, em pacientes que nunca tiveram filhos. Aí a gente pensa... E colocar, Carol, claro, desculpe, né, só te cortando, e colocar aqui, né, igual acho que talvez você ia falar. A gente pensa que retirar o útero solucionou o problema. Só que quem faz da mulher mulher, quem libera o hormônio são os ovários, né? Então, quem vai nutrir aquele foco de endometriose que está lá são os ovários. Se ela simplesmente pegar e tirar o útero e manter os focos de endometriose, a dor vai continuar. A cólica, a dor, né, pélvica vai continuar. A dor na relação sexual vai continuar. E quando a gente pensa não só na questão do tratamento, né, mas no alívio dos sintomas, os especialistas acabam indicando a pílula anticoncepcional que vai aliviar essa cólica, mas não vai tratar a doença, né? Então eu queria que a Ana Paula falasse um pouquinho dessa questão, porque é importante se dizer sobre isso, né? A gente inicia aí na adolescência tomando a pílula anticoncepcional, esses sintomas diminuem, a gente não vai atrás do diagnóstico, né? Feita pela imagem, e aí essa doença que é crônica vai evoluindo. Vai crescendo. Ela vai continuando, né, o ciclo dela.
Ela vai crescendo e quando que a mulher vai descobrir? Quando ela para de tomar o anticoncepcional porque ela quer engravidar. Uhum. Ela já tem lá 30 aninhos, assim, 35 às vezes. Tudo bem, ela priorizou o trabalho e tudo bem, 35. Mas aquela mulher já vai ter a dificuldade para engravidar porque ela sempre teve endometriose e não sabia. E aí ela já tem muita aderência. Porque a endometriose, ela vai grudando os órgãos, né, um no outro. Ela gruda o ovário na lesão, o ovário no útero, o intestino no útero, o intestino no ovário, a bexiga no útero. Então, ela vai fazendo, nos casos mais graves, um bloco. Aqueles órgãos que estavam todos soltos vão fazendo um bloco só. Todo mundo grudado, todos eles grudados. E aí a mulher descobre que tem endometriose quando ela está com a infertilidade. Então, para aquelas que já têm um diagnóstico, com certeza, só o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico, não seria uma conduta suficiente. Ela tem que acompanhar. Ela tem que acompanhar com métodos de imagem. E aí, aproveitando que a Grace falou, eu queria falar sobre a autorresponsabilidade. Porque tudo bem, você está com um médico especialista, você teve o melhor exame, você teve a melhor orientação. Às vezes você foi até operada e tirou todos os focos da lesão. Foi operada pelo profissional especialista no assunto. Mas se você não tiver a autorresponsabilidade do cuidado com a alimentação, do cuidado com a atividade física, da psicoterapia, sim, de buscar, quando ainda tem dor na relação, fisioterapia pélvica, muito provavelmente o teu ciclo de dor ainda vai continuar. E aí vem o que eu quero dizer de assim, você tem que se ajudar também, né? Aproveitando outra questão aí, falando um pouquinho mais do diagnóstico, sobre a retirada do útero, porque realmente, gente, ainda, volto a dizer, não é Brasil, ainda não são todos os médicos que têm consciência, o olhar crítico para a endometriose. Então, vem algumas questões assim, vamos tirar o útero. E aí, além de tirarem somente o útero para um tratamento que deveria ser toda a pelve, não tirar toda a pelve, mas tirar a lesão, a mulher pode ser submetida a situações onde o útero não vai poder sair facilmente, porque ele está grudado no intestino. E se aquela mulher não fez o exame de diagnóstico, o risco cirúrgico dela no momento da cirurgia aumenta, e muito. Aí eu quero só, frisar, assim, a gente tem que ter um diagnóstico especializado. E aí, o exame de endometriose é somente o transvaginal? Não. A endometriose, ela pode dar na cavidade abdominal. O transvaginal não vai ver rim. A gente precisa do outro exame. O transvaginal não vai ver cúpulas diafragmáticas. Aquela mulher que, quando respira, quando menstrua, dói no ombro. Dói no ombro, dói quando respira. Ela não vai ter essa visualização pelo transvaginal somente. Então, o exame, ele precisa ser o abdômen total, por ultrassom, o abdômen total, que aí vai avaliar aparelho urinário, precisa avaliar fossas ilíacas, precisa avaliar parede abdominal. Tem mulheres que chegam para a gente que percebem que pelo umbigo sangra todo mês, quando vai menstruar. Sangra um pouquinho, ela começa a notar. Quando não está sangrando, que já é o caso mais avançado, dói, ela sente dor no umbigo. E ela percebe que aquela dor não é cólica, é na parede mesmo, na parede abdominal, é no umbigo. E tem outras que desenvolvem essa endometriose de parede abdominal na cicatriz da cesárea. E ela percebe que quando ela vai menstruar, dói na cicatriz, não é a cólica, não é no útero. Ela percebe que é parede abdominal. Então, a gente precisa avaliar parede abdominal e o transvaginal, com preparo intestinal por médico especialista. E aí eu quis falar disso porque assim, as pacientes acabam achando, mas doutora, só fez o transvaginal,
o médico só fez o transvaginal em mim e o protocolo, e o protocolo era pesquisa de endometriose. Então, o médico também precisa saber que são todos esses exames, são atos médicos, são procedimentos médicos. Então, abdômen total, fossas ilíacas, parede abdominal e o transvaginal. Sim, a doença, ela é cara para o nosso sistema de saúde, para o nosso serviço de saúde, mas ela é mais cara quando vem as complicações, quando vem a necessidade da cirurgia, quando vem a necessidade de internação em UTI, ela fica mais cara ainda. Então, vale sim a gente investir na prevenção. Na prevenção, você consegue evitar a endometriose? Não, a gente não consegue evitar. Mas na conscientização, no diagnóstico precoce, que aí o teu ginecologista consegue te conduzir a evitar os casos mais graves. Você pode até precisar de uma cirurgia, pode ser o teu tratamento. Uhum. Cada paciente é o tratamento é individualizado. Pode ser que para você, independente da idade, a cirurgia seja a indicação, mas vai ser um procedimento menos agressivo, entende? Vai ter menor risco de complicação em comparação com aquela mulher que já tem a pelve naquele bloco que eu falei, tudo junto. Sim. Eu vou pedir para a doutora Graciela complementar e, inclusive, vou fazer outra pergunta, né, referente às consequências desse diagnóstico aí já avançado, né? Além da infertilidade, tem a questão da qualidade de vida também, né, que essas mulheres passam aí por dores durante vários anos. Queria que você complementasse e falasse dessas principais consequências da endometriose não tratada. Sim. Esse ultrassom especializado, eu chamo de mapeamento. Por quê? Ele vai realmente, como a Ana falou, mapear tudo, desde o diafragma até aqui embaixo. Para que nós, cirurgiões, por exemplo, que operamos endometriose, saibamos onde está as lesões, né? Onde estão essas lesões e como nós vamos abordar. Então, será que a gente precisa cortar um pedacinho do intestino, tirar só o nódulozinho assim do intestino, como se fosse o meu botão, eu vou tirar um pedacinho só dele, ou eu tenho que fazer aquele corta e emenda, né? Isso é muito importante para a gente. Esse endometrioma de ovário vai prejudicar essa reserva ovariana? Essa menina depois vai ter que, ou antes, né, pensar num congelamento de óvulo para um futuro reprodutivo. Então, tudo isso é abordado numa consulta com um especialista, né? Agora, com relação à qualidade de vida, mulheres, elas, infelizmente, a maioria delas são sintomáticas, são sofridas, oneram o sistema de saúde, oneram a parte trabalhista, porque são mulheres que remetem atestado, param o trabalho, não são produtivas. E por que não fazer essa conscientização, essa orientação, não só das mulheres, mas de todos os profissionais da área da saúde, de colocar essa luzinha, né, acender essa luz de alerta de que aquela mulher que está faltando ao serviço, que vai ao UPS para medicação endovenosa, porque em casa o remédiozinho via oral não está solucionando essa dor, que essa mulher precise de um tratamento precoce, para assim evitar essas complicações, como a Ana falou, né? Essa pelve congelada, que depois, mais para frente, ela vai partir para meios de reprodução assistida. Então, qualidade de vida dessa mulher, a liberdade sexual. É isso que a gente precisa mostrar aqui, né? Através da LESP, de outros meios de comunicação. E quando a gente pensa não só na questão da infertilidade, né? Quando a mulher vai descobrir essa doença, apenas quando vai tentar ter um filho. E aí a gente pensa também no trabalho psicológico para essa mulher que às vezes tem o sonho de ser mãe. Doutora Ana, como funciona, né? Também esse acompanhamento do psicossocial, também das psicólogas, para ajudar a mulher no enfrentamento dessa doença? Carol, elas são de suma importância. O papel da psicoterapia é fundamental aqui, porque não é só na consequência, elas não vão atuar só no sofrimento, no momento de, olha, não tá, a infertilidade é uma verdade no momento. Não, ela vai participar da vida daquela mulher até no início,
fazendo ela aderir ao tratamento clínico, a um autocuidado maior, ao acompanhamento da evolução da doença, com as visitas regulares com o gineco, o acompanhamento, o nosso controle da endometriose ainda é por imagem. O controle por imagem, a gente não consegue saber se a doença, poxa, mas eu estou fazendo todo o tratamento direitinho, como que a doença não parou? A gente não consegue ter certeza que a doença freou. A gente precisa fazer o acompanhamento por imagem. E aí a psicóloga entra com um papel fundamental para a paciente aderir àquele tratamento e, inclusive, ajudar a reduzir a culpa. Você sabe que tem trabalhos científicos mostrando que quando a mulher recebe o diagnóstico, ela se sente culpada, como se tivesse sido ela que não tivesse visto, que não tivesse ouvido a queixa dela, que ela sempre buscou, né? E é muito comum, viu, Carol? Assim, eu diria que numa agenda, acho que 50%, ou mais até. Quando é a primeira vez o diagnóstico, os pacientes sentem muito. São pacientes assim, que choram durante o exame, depois do exame, por terem recebido o diagnóstico de uma doença que sim, ela é crônica, uma doença que vai acompanhá-las para a vida. E aí vem esse medo, quando são meninas, nem estão pensando ainda em engravidar, mas vem o medo, sabe? Ainda nem teria o parceiro para constituir a família, mas tem medo de perder a fertilidade, de tê-la comprometida, enfim. O trabalho da psicoterapia é fundamental. O trabalho delas todas, viu, Carol? Uhum. Eu digo delas, porque a gente tem muito profissional mulher nessa área, tá? Trabalhando com endometriose, nutri, físio, psicólogas, mas os homens, lógico, também trabalham juntos, ajudam todos no combate, na luta, luta mesmo contra essa doença. E, doutora Graciela, quanto a isso, né, a aceitação do diagnóstico, ou que às vezes vai precisar ter uma intervenção cirúrgica, ou que esse tratamento não vai ser fácil, né, ter esse apoio psicológico é muito importante nesse momento. Com certeza. Elas são submetidas o tempo todo da vida a pessoas que deslegitimiam. Gente, eu não sei se é essa palavra. Como que... Deslegitima, né? Deslegitimizar. Depois vocês cortam aí, hein? Sim. Então, eu vou... Deslegitimizar, é isso? Deslegitimar, né? Será? Deslegitimar. Isso. Enfim, eu vou falar diferente. Essas mulheres, elas ao longo da vida são submetidas a apontamento de dedo, a essa dor psicológica, mas eu também tenho cólica, isso você é mole, né? É sempre assim, a maioria fala isso. Então, por isso do apoio psicológico de, olha, dá a mão aqui, estamos juntas, você tem a doença, e como a Ana falou lá no bloco anterior, elas choram e agradecem, porque elas falam, isso não é da minha cabeça. E essa paciente tem que ter o suporte agora para frente. O que eu vou fazer da doença? Porque se ela entra no Google, a maioria vai achar que, por exemplo, uma endometriose intestinal, ela vai ficar com aquela bolsinha de colostomia depois da cirurgia, ou que ela não vai engravidar, não vai ter filho. Então, ela precisa desse apoio e mostrar que a doença, ela pode não afetar a fertilidade, ela não vai ficar com a bolsinha de colostomia, mas acreditar, né? Não só no tratamento com o profissional, mas na mudança de estilo dela, para ela sim depois conseguir uma qualidade de vida sexual, para ela sim depois menstruar sem dor, porque muitas morrem de medo depois de ter a menstruação, porque foram anos e anos de ativação cerebral pela dor. E exatamente, né, quando a senhora trouxe a questão da intervenção cirúrgica, né, talvez uma retirada ainda do intestino, a retirada dessas lesões dependente do local que ela se encontra, ainda assim, essa paciente, você também bem trouxe, né,
não vai estar curada da endometriose. Então, vai ser preciso fazer exames de diagnóstico frequente, doutora Graciela, para ver o acompanhamento e a evolução dessa doença, mesmo após a intervenção cirúrgica e a retirada das lesões? Mesmo após a intervenção, por exemplo, é uma doença crônica e inflamatória, né? Então, eu sempre coloco para as pacientes, o que é cura para você? Para mim, cura é a qualidade de vida dessa mulher, em que ela do trabalho dela, a vida social dela, sem ser impactada por uma dor. E tem a qualidade de vida sexual. Ela tem uma relação sexual prazerosa e não uma relação sexual com dor. Isso, para mim, é cura. Vamos supor que essa paciente faça, assim, uma cirurgia. Então, eu vou ressecar, quer dizer, é como se fosse uma árvore, a gente resseca toda aquela árvore, inclusive as raízes da árvore. Então, eu vou tirar aquele foco de endometriose. Mas lembra que a gente disse lá atrás? Ela é genética. Então, eu carrego comigo aquele gene da endometriose. Se ela não fizer aquelas mudanças de vida, a minha epigenética pode sim ativar pequenos focos microscópicos que estavam lá, não vistos a olho numa cirurgia, propiciando novamente isso, um tempo muito longo, tá, de crescimento. Geralmente, lesões que eu opero hoje, daqui 6 meses elas estão, infelizmente são lesões que ficaram por, às vezes, não ter a possibilidade de uma ressecção por uma lesão, por invasão de nervo. Por isso da importância da avaliação com o especialista, que aí ele vai te explicar tudo sobre a cirurgia, como ela é feita, se houve ressecção completa dos focos ou não. Bacana. Eu vou deixar um espaço final para as doutoras conversarem com o nosso telespectador. O nosso programa, infelizmente, já está caminhando para o final. Então, deixo esse espaço para a Ana Paula, para você falar com a nossa telespectadora, né, que está sentindo essa dor, esse incômodo, encorajar elas, né, a procurarem um especialista, o tratamento, o diagnóstico, no caso da endometriose. É importante, né, a gente aprender a ouvir nosso corpo. A maioria das pacientes que chegam comigo e dizem assim, eu não sinto nada. Aí eu começo a fazer o exame. Se tiver alguma aí me ouvindo, me manda mensagem no Insta. Eu começo a fazer o exame e aí eu vejo bastante lesão. E aí ela diz, aí eu começo de novo a pesquisa. Mas você não tinha cólica, assim, quando você começou a menstruar? Como que era o fluxo? Doutora, é verdade, é que eu tomo anticoncepcional há tanto tempo, mas eu tinha cólica, assim. O fluxo era acentuado, assim, eu sangrava bastante. A mulher vai esquecendo do corpo, né, de sentir o corpo. E aí, quando elas conseguem fazer o tratamento, por exemplo, que ela tem a indicação da cirurgia, a Graça deve concordar comigo. Elas ficam com medo de voltarem a sentir dor porque elas experimentaram aquele período sem dor. E aí, qualquer sintoma que fosse ainda menor, por elas terem ficado um período totalmente sem dor, elas não aceitam mais. Elas não querem mais sentir dor. E as que vieram tolerando, elas vieram aprendendo a ter dor. E, minhas lindas, dor não é normal. Dor alguma é normal. Uma dor oncológica é por causa da doença. Dor não é normal. Então, assim, se está doendo, teu corpo está avisando, está pedindo socorro. Teu corpo está te falando, olha, eu não estou bem. Alguma coisa que ainda não foi diagnosticada para poder receber o tratamento correto. Porque se ainda dói, o tratamento correto ainda não chegou. E aí o caminho aqui, o diagnóstico ainda não foi feito. Tem que ter o diagnóstico correto. É isso, não aceitem dor, não tolerem dor. E o dor não é normal, tá bom? Doutora Graciela também, qual a mensagem que a senhora quer deixar para o nosso telespectador? Carol, primeiro eu quero agradecer a super oportunidade da LESP Cidadania aqui do programa, assim como a participação com a minha querida Ana Paula. Né? É muito gostoso ver os profissionais e a gente vai se reencontrando mesmo em mídias e entrevistas, isso eu acho muito legal, em prol de uma causa. Então, o nosso propósito aqui é o quê? É conscientizar essas mulheres que, da mesma forma que a Ana falou, cólica não é normal. Ok, vocês têm um diagnóstico agora. O que eu vou fazer com isso?
é ressignificar. Existe sim um tratamento da endometriose, existe sim profissionais habilitados para cuidar de você. Então, vá em busca. Não coloque a doença como causa e agora do seu insucesso de vida. Você é a protagonista da sua vida. Então, vamos mudar essa endometriose. E é o que eu falo para a paciente. Nunca fale, a minha endometriose, ela não é a sua. Ela está aí por um motivo, para você ressignificar. Obrigada mais uma vez pela participação das senhoras no Alesp Cidadania de hoje, que a gente está tratando da endometriose, que é uma inflamação importante no sistema reprodutor feminino. A gente recebeu aqui a Ana Paula Clautal, que é radiologista com especialização em imagem da mulher, e a Graciela Morgado, ginecologista. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!